Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de Filosofia do Direito. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Hegel. O pensamento de Hegel vai representar uma grande virada em relação à tradição da filosofia do direito moderna. Por que uma virada? Olha, enquanto o iluminismo insistia em conteúdos universais do direito, que seriam extraídos de uma razão individual, que se opunham ao absolutismo, defendiam o direito natural da razão, Hegel ele vai teorizar no momento em que a burguesia já tinha conseguido seus objetivos. Porque ali, no início, você tem exatamente uma defesa de ideais dos burgueses, né, em contraponto aos ideais absolutistas. Né? Mas aqui ele já vai teorizar no momento em que a burguesia já estava ali, já tinha passado, inclusive, a defender um direito universalista, não mais justo racionalista, um direito justo positivista. Então, Hegel ele vai conseguir apreender as transformações de seu mundo constituindo uma teoria geral que estava centrada no problema filosófico da transformação, né, da história, da mudança. Ele viveu um século de grandes transformações, de muitas revoluções. Né? Para Hegel, a diferença está justamente em tratar de compreender o porquê e a forma das mudanças, porque é na mudança que se pauta o mundo. Ou seja, ao contrário de Kant, né, para quem as questões filosóficas a serem trabalhadas eram sempre compreendidas em termos de estrutura, que se assemelhavam de maneira bem necessária e que não era histórica, Hegel ele vai se voltar para esse aspecto histórico, ou seja, ele vai fincar o seu pé na sua realidade histórica. Né? Hegel ele não se dedica a um pensamento que seja uma mera reflexão vazia. Lógico, gente, cuidado quando eu falo isso, porque nós não estamos dizendo que antes dele as reflexões eram vazias. Nós estamos dizendo que ele tem uma certa especificidade, né? Apenas que ele tentava pensar dentro de seu tempo e nas contradições vivas que demandam de uma filosofia bem específica. Né? A filosofia ela vai buscar não ignorar as mazelas da realidade. E não só não ignorar, como tentar superá-las, né? Tentar enxergar uma superação dessas mazelas da realidade. Né? Por isso que ele vai inspirar outros filósofos posteriores, né? Porque foram filósofos que exatamente buscavam colocar a filosofia a propósito da mudança. Né? O pensamento de Hegel vai se voltar, entre outros temas, especificamente também ao direito. Entre suas obras está uma obra que trata bem do direito, que é Princípios da Filosofia do Direito. E é nessa obra que Hegel praticamente vai atrelar todo o seu sistema filosófico à problemática do Estado e do direito. Mesmo a Fenomenologia do Espírito, que é a obra mais famosa dele, né, vai ter como ponto culminante essa obra aí. Apesar de beber no pensamento da tradição idealista, Hegel ele é um diluidor dessa mesma tradição, porque ele não constrói sua teoria sob a forma de uma dicotomia que havia antes, né, como em Kant, né, entre mundo e racionalidade, né, ou entre mundo da realidade e o mundo da razão. Para Hegel, há uma interligação necessária no plano da ideia e no plano da realidade. E isso está no prefácio dessa obra que eu citei, nessa obra do direito, que vai falar assim, olha, o que é racional é real e o que é real é racional. Então, Hegel vai dizer que existe uma total e necessária identificação da realidade com a racionalidade. Você não pode separar, você tem uma identificação. Por isso, ele não descarta o empirismo e não constrói sua teoria no mundo fora da apreensão da realidade. É importante a gente compreender isso, porque a filosofia de Hegel, ao elevar ao mesmo patamar a realidade e a racionalidade, vai fazer cair por terra toda essa dicotomia que eu falei do mundo moderno, que havia elevado até as últimas consequências essa separação entre sujeito e objeto, né, que estava presente lá nos racionalistas, nos empiristas, né, afinal de contas, onde está o conhecimento no sujeito e no objeto, e você tem uma separação entre o sujeito e o objeto, né, o objeto que tem que ser conhecido, mesmo Kant, né, que se apoiava numa filosofia que reconhecia a experiência, mas vai manter a filosofia dividida. Por quê? Porque ele vai dizer que o mundo objetivo ele não é dado em si mesmo ao conhecimento, trata-se apenas de um mundo de fenômenos, né, e não de coisas em si. O mundo é inapreensível em si, mesmo porque é só apreensível fenomenicamente. Né? Em Kant, havia interesses ideais que não se cumpriam, nem se verificavam na realidade. Em Hegel, a realidade histórica vai se conformando à própria razão, né? Vai se concretizando.
Kant ele vai construir sua ética no dever ser, né, no que deveria ser, né, ou a ética do dever deontológico, lembra-se disso, né? E aí as ideias, para ele existe um reino que seria o ideal, né, que seria tirado dos imperativos categóricos, seria a priori. Hegel, ao contrário, ele vai construir sua teoria sobre o ser, ou seja, não sobre o dever ser, mas sobre o próprio ser, sobre o real. E ele é real e é racional para ele, né? As implicações da junção entre ser e o dever ser para a filosofia do direito, elas são imediatas. A separação entre o que é o direito e o que ele deveria ser faz parte da Idade Média, como nós já vimos aí em várias aulas, né? Idade Moderna e até nos próprios clássicos gregos. Então, nessa divisão, o direito real é injusto, né? E o direito ideal seria apenas o direito, por exemplo, na Idade Média, da justiça divina, ou o reconhecimento dos direitos naturais, como nós vimos nos contratualistas. Mas para Hegel, não se trata de duplicar o mundo. O direito é o que se apresenta, e o que se apresenta deve ser. Então, o direito é o que é e deve ser isso que ele está se apresentando. A gente tem que se questionar essa própria realidade, não tem que buscar uma realidade ideal. Ele é o que é. O racional é real e o real é racional. Para Hegel, a realidade fica legitimada a partir de uma espécie de caminho necessário da razão. Se a razão é a realidade, então ela não se duplica, né, no mundo, então nós devemos pensar a própria razão a partir de referenciais concretos e históricos. É uma visão bem progressista, né, para a época, principalmente para a época que ele viveu, o século XVIII. Mas, por outro lado, se o que é também o que deve ser, então o mundo, do jeito que ele é, está legitimado. Pois é, e isso aí, inclusive, você vai ter críticas a ele, porque você estaria legitimando também as injustiças do mundo, né? Essa é, inclusive, uma das fortes críticas que Hegel recebe. A perspectiva hegeliana de identificação da razão e realidade tem também em seus alicerces uma perspectiva de totalidade. Né? Por exemplo, a gente pensou em Kant, a crítica da razão pura, os limites da razão, né? Mas Hegel vai pensar numa ideia de totalidade. Por totalidade, ele vai considerar uma larga compreensão da realidade e da racionalidade, que tem por base a relação entre os fatos e os fenômenos. Ao contrário da tradição moderna, que é essencialmente dividida, tratando de planos distintos, a razão e a realidade, né? De um lado a razão, de outro lado a realidade, e mesmo tratando dos objetos que não poderiam ser conhecidos em si mesmos, né? Como em Kant, Hegel ele vai entender que a compreensão da história é a compreensão da razão e da realidade. E para isso ele vai utilizar tanto os instrumentos da lógica, quanto os instrumentos da compreensão da realidade, das ciências, da religião, do direito, da economia. Então ele vai abarcar tudo. A filosofia, para ele, então, buscando essa totalidade, vai acabar superando os fatos isolados e alcançando as relações. Então eu supero o fato e vejo a relação entre os fatos, né? E aí, essa compreensão da realidade vai se dar por meio do que eles chamam de dialética, né? Uma nova forma de pensar a dialética, né? E é sobre ela que eu vou falar na próxima aula. É importante, assim, só para fechar essa aula, pensar o seguinte: enquanto Kant pensava no limite da razão pura, né, ou seja, você teria a razão, ela tem um limite, ela chega até certo ponto, Hegel não pensa nesse limite, ele pensa o seguinte: se eu já construo um muro, significa que eu já superei o limite desse muro, né? Se eu já coloco um limite, significa que já houve uma superação desse limite. O limite é uma demarcação para Hegel e não necessariamente uma limitação realmente como do que não pode ser conhecido da realidade. Então, espero que tenha sido claro. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a dialética hegeliana na próxima aula. Até lá!